Você tem um plano, você tem uma meta, você tem um objetivo, já determinou onde você quer chegar, como você vai fazer para chegar, para alcançar seu objetivo, já está sonhando com tudo isso, mas muitas vezes colocar esse plano em prática tem um problema, uma dificuldade, pelo menos é o que eu ouço quase todo mundo me dizendo desse probleminha. Qual é esse probleminha? Gente, equipe. Acho que o que eu mais ouço na minha carreira de consultor e conversando com os colegas é dizendo o seguinte: ah, Plínio, eu queria, mas a equipe não vai, eu peço, eles não entregam, eu falo, vamos fazer, eles não fazem. Ah, você sabe como que é, né? Nossa, lidar com gente... Pode até ser, né, que seja uma parte mais complexa, mas fazer exatamente a gestão de pessoas inclui liderança, inclui motivação, inclui vários outros aspectos fundamentais que fazem parte da vida de um gestor. Se você, além de médico, resolveu ter um consultório, já sabe, então você é um empresário, uma empresária, então essas coisas fazem parte da sua rotina e é por isso que você está aqui no Consultório SA. Hoje eu quero te dizer que boa parte desse problema não é necessariamente a sua capacidade ou incapacidade de liderança ou de motivar as pessoas. Na verdade, o problema começou bem antes. O problema começou na seleção das pessoas. Como é que a gente faz seleção de pessoas? Olha que coisa! Muita gente vai selecionar uma recepcionista, uma secretária, como é que faz? Anuncia para uns amigos e fala assim, ó, gente, eu preciso de uma secretária, ou põe um anúnciozinho na porta em algum lugar, não é assim? Enfim, aí aparece lá 5, 6, 10 currículos. Aí o que você faz? Escolhe o melhor, não é isso? Sim ou não? Escolhe o melhor. E aí você põe essa pessoa para trabalhar. E aí o que acontece? O que a gente falou aqui no começo. Não encaixa bem, não está certo, não vai, tem que estimular e não sabe o que fazer, a pessoa não entrega. Sabe onde está o erro? Lá nesse começo. Porque não se escolhe o melhor de 10 currículos. Não se escolhe o melhor de 100, nem de 200, nem de 5. Eu tenho que escolher a pessoa que eu quero, a pessoa com o perfil que eu quero, não o melhor dentro dessa minha amostra. Se dentro daqueles 5, daqueles 10, daqueles 20 currículos que eu tenho, ninguém tiver o perfil exato que eu precisava, quem eu vou contratar? Nenhum deles. Eu continuo na busca. Ah, Plínio, mas às vezes a gente tem um desespero que eu preciso contratar. Ok, eu entendo isso. Mas o que eu quero te mostrar hoje é que existe um passo a passo, uma metodologia que pode te ajudar a partir de agora a você selecionar, fazer o processo de contratar a pessoa certa e parar com esse negócio de simplesmente chamar alguém na doideira, colocar para dentro e depois não saber como lidar com aquilo, com aquela situação, com aquela pessoa, com aquela equipe que não te ajuda. Porque para a gente alcançar aquele objetivo, para alcançar nossos sonhos, nós não vamos sozinhos, a equipe tem que estar junto, a gente tem que estar com isso conjugado. Vamos lá, vou te passar então, vou te sugerir um exercício passo a passo, pega aí papel e caneta, acompanha comigo aqui e faz o seu exercício em seguida, principalmente se você estiver nesse momento de contratar alguém. Então, qual é esse passo a passo? A primeira coisa que você precisa fazer é escrever. Ah, já começou ruim, porque escrever é ruim. Faz parte, pega lá o papel e escreve o perfil da vaga. O que significa descrever o perfil da vaga? Essa pessoa vai fazer exatamente o quê? Descreva as funções. Essa pessoa vai mexer no Excel para fazer planilhas. Logo, eu preciso contratar uma pessoa que saiba mexer com Excel. Essa pessoa vai atender o público, então ela precisa ter um grau de simpatia, de cortesia, de gentileza, de educação para isso. Essa pessoa vai enviar e-mails para os clientes. Logo, tem que saber português, bem escrito, e por aí vai. Então, você vai descrever as funções que essa pessoa vai fazer e você vai identificar, assim, quais são alguns elementos essenciais que são absolutamente indispensáveis para que aquela função aconteça, para que aquela pessoa possa desempenhar bem isso. E aí, o que a gente vai fazer? Você vai, com isso feito, recrutar essas pessoas. O que significa recrutar? Chamar. Então vamos entender agora. Se eu quero chamar alguém que precisa tem que ser formada em instrumentação cirúrgica, porque você está contratando um instrumentador cirúrgico ali. Então, se ela precisa de formação, qual será o melhor lugar para fazer esse anúncio? Será que vai ser o Facebook? Será que colocar um cartaz na padaria ali do seu bairro é o melhor lugar? Será mesmo que colocar aquele anúncio na banca de jornais, como muita gente faz por aí, é o caminho certo? Será?
será que não seria melhor pegar um lugar que tem formação, que tem um curso, uma faculdade, que forma essas pessoas, uma universidade, e lá colocar, olha, esse é o perfil que eu preciso? Talvez avisar as pessoas de uma sociedade médica que convive muito com o ambiente cirúrgico, quem tem alguém para indicar não seria mais interessante? Então, olha, como uma coisa tem a ver com a outra, né? O recrutamento significa aonde que eu vou chamar, aonde que eu vou anunciar, aonde que eu vou avisar que eu tenho uma vaga aberta para alguma função. E para a gente poder avançar, deixa eu só dar um passo antes. A função que eu decidi aqui, eu quero te sugerir ainda, para ficar mais fácil o processo, que você pense quais são as características que são obrigatórias aquelas pessoas terem, como eu falei agora, por exemplo, a formação, o domínio do Excel, coisas parecidas. Em alguns aspectos, até colocar, essa é uma dica que eu quero falar para você aqui agora, talvez até algumas características que você queira eliminar. Ó, se tiver essa característica, eu não quero de jeito nenhum. Por exemplo, tem pessoas que quando contratam auxiliar, recepcionista, não quer que essa pessoa venha de outra clínica, que já tenha trabalhado em outro lugar. Por quê? Porque ela vai vir com vícios. Tem gente que prefere pegar alguém sem nenhuma experiência anterior em outro consultório, em outra clínica, para formar essa pessoa ali dentro. Então, na hora de recrutar, eu vou recrutar uma pessoa que geralmente não tem essa experiência. Por outro lado, tem pessoas que pensam assim, olha, o meu consultório, eu não quero ter o trabalho de treinar a pessoa em ações de recepção, de secretariado, do zero. Então, eu vou exigir que sim, ela tenha essa experiência. Entende o que eu quero dizer? Você vai, então, listar os itens que são obrigatórios, os itens que você não quer. Deixe isso bem claro, né, na sua lista de características que você vai procurar, porque através dessa lista vai ficar mais fácil entender e encontrar essas pessoas e também a recrutar, saber aonde você vai divulgar a sua vaga. Muito bem, aí você divulgou a vaga. O que começa a acontecer depois que você divulga essa vaga nos lugares certos? Começam a chegar currículos, começam a chegar candidatos. Então, a partir daí, a primeira etapa desse processo que vem agora é você analisar esses currículos, analisar essas oportunidades, esses candidatos e ver se esses candidatos têm as características obrigatórias que você escreveu lá na fase 1. Lembra que você falou que é obrigatório ter isso, ter isso e ter isso, e eu não quero isso, isso, isso. Então agora você vai olhar se essa pessoa tem as características obrigatórias e se ela não tem realmente as características de exclusão, que você não quer de jeito nenhum. Então, este momento da análise é para você fazer o quê? Um checklist. Você vai confirmar se o que é obrigatório está lá e se o que é de exclusão realmente não está. Entendeu? Então, a primeira etapa, quando chega o candidato para você, é que características ele tem. Bom, o que você faz em seguida, né, quando você está com esse currículo da pessoa aí? Você pode dar pontos para a atividade que ele tem ali dentro do currículo. Então, talvez aparece lá que aquela secretária fala espanhol. E não é nem obrigatório e nem é de exclusão. Mas você pode falar, opa, essa é uma característica que me ajuda sim, porque eu tenho pacientes que vêm do Paraguai, tenho pacientes aí do Uruguai, tenho pacientes do Chile, da Espanha, não importa. Então, opa, esse é um ponto positivo, então você anota naquele currículo um maisinho, coloca um númerozinho, coloca alguma avaliação que mostra que aquele é um currículo diferenciado. Uma outra pessoa talvez venha colocar no seu currículo que ele domina um software específico ali, que por coincidência é um software que você usa também, embora não seja a função principal da pessoa. Coloca mais um maisinho, outra marca, faz um sinal, um risquinho, ou seja, dá uma pontuação maior para essas pessoas que têm características diferenciadas das demais. Entendeu? Então, quando você olhar aquele currículo, você vai ver o que precisa ter obrigatório, confere, vai ver o que é de exclusão, confere, e tudo que tiver a mais de diferencial, de especial, você faz as suas marquinhas ali. Tem pessoas que gostam de colocar nota para isso aqui, e pode colocar notas ali, você pode fazer também. O que você faz então? Elimina os que não têm os obrigatórios, elimina os que têm os de exclusão, seleciona 5, 6, 4, 10, depende do volume que você tem, aqueles que têm a maior pontuação, os maiores diferenciais do conjunto do que você viu, imagina que sobraram ali 10. Então você pega esses 10 e vai para a entrevista. Qual o objetivo da entrevista? Adivinha? Bater papo? Conversar?
Ver se a pessoa é legal? Também. Mas não. O objetivo da entrevista é para você confirmar aquelas coisas do currículo, para você analisar outros elementos que o papel não mostra. Por exemplo, vamos imaginar que você queira uma pessoa com perfil de liderança. Não é uma pessoa escrever que ela é líder ou não que vai responder isso. Você precisa analisar de uma outra forma. Então você vai fazer isso talvez numa entrevista ou até numa dinâmica de grupo. Por exemplo, numa dinâmica de grupo, onde várias pessoas vão interagir para fazer um exercício, por exemplo, naquele grupo que eles têm 5 minutos para resolver uma tarefa, então tem lá 10 pessoas numa dinâmica de grupo, ali você percebe quem tem perfil de líder ou quem não tem. E às vezes, quem você quer exatamente é não líder. Por exemplo, você está contratando uma recepcionista, já tem 4, e 2 dessas 4 já têm um certo conflito entre si, porque as 2 são meio líderes. Você não quer a terceira líder no meio daquelas 2, porque vai virar confusão. Então eu quero uma pessoa que não tenha perfil de líder, você colocou como característica obrigatória. O que você vai fazer agora? Na entrevista ou na dinâmica, enfim, nesta etapa, você precisa encontrar meios de identificar se essa pessoa realmente não tem características de liderança. Bom, acho que você já entendeu o que eu quis dizer. Todas as características, todos os atributos, todos aqueles itens que são importantes, que você precisa deles e que não são simplesmente de analisar um currículo, de ver se está escrito ou não, você vai exatamente perguntar estas coisas. Você vai sentir se essa pessoa teve incoerência na sua carreira, por que ela ficou aquele tempo parado, por que ela foi demitida e etc. A gente tem aqui uma outra aula só para dar uma sugestão de perguntas, de como conduzir uma boa entrevista aqui de emprego para você poder selecionar melhor a sua secretária. Mas enfim, então este é o momento para você fazer essa análise e extrair o máximo possível para ver se está diante da pessoa certa. Pois bem, então depois de analisar currículo, selecionar, de colocar a pessoa em situações para analisar com dinâmicas e com entrevista, a partir daí eu finalmente faço a seleção. Eu digo, é esta aqui. Esta é a pessoa, a Mariana, que eu quero contratar porque ela tem esse perfil, etc, etc. Ela passou pelas suas anteriores e foi a sua selecionada. Ela bate com os critérios que você definiu. Você consegue enxergar ela trabalhando com a sua equipe e falou, vai dar certo, elas têm uma harmonia, vai ser legal. Ou pelo menos a gente espera que seja, né? Nem sempre a gente acerta. Aí você vai contratar a Mariana lá, contratou a Mariana. A partir desse momento que eu contratei a Mariana, o que eu faço? Outro erro comum. A pessoa contrata a Mariana, põe ela lá na fogueira para trabalhar e se vira. E é assim que a gente estraga nossos funcionários. Quando eu tenho uma pessoa nova na minha equipe, eu não posso colocar ela simplesmente na fogueira e falar, vai, agora toca aí, a sua função é essa, aqui é a listinha do que você tem que fazer, atende o telefone, faz o que for, e pronto. Não. A gente precisa fazer uma última etapa que é muito esquecida, muito negligenciada, que é chamada de integração. A fase de integração que a gente defende tanto que é necessário, é uma etapa onde aquela pessoa vai se literalmente integrar à equipe antes de começar a sua jornada de trabalho. Então, muitas vezes, essa pessoa vai passar 1, 2, 3, 5 dias ou mais tempo num processo de integração. O processo de integração é, antes de começar a trabalhar, ela tem que conhecer a história da clínica, a sua história, a história dos sócios, como é que vocês chegaram até aqui. Essa pessoa tem que gostar dessa história, ela tem que entender, falar, uau, que demais, sério que teve isso, puxa. Ela tem que saber o que vocês fazem, os serviços, os nomes. Ela tem que ficar encantada com os seus métodos. Ela tem que ficar apaixonada pela sua clínica, conhecer, como eu falei, a sua história, os seus porquês, as suas motivações, as suas causas, né? O que está por trás de tudo isso, a história que te conduziu até aqui, é fundamental entender. Também precisa conhecer quem são os seus pares. Quem são as outras pessoas, o que gostam, o que não gostam, quem são os profissionais da sua equipe, quem são os outros médicos, quem sabe fisioterapeutas, fono, psicólogos, dentistas, outras pessoas da sua equipe que fazem parte conjunto com você. Quem são essas pessoas? O que elas gostam ou não gostam, até suas manias. Ela precisa entender também. Métodos, ferramentas. Na nossa empresa, a gente faz assim, olha, a gente vai usar esta sequência, vamos
preparar dessa forma, nós queremos este jeito de colocar aqui no Excel, este é o software, que é um software que a pessoa não conhece e ela precisa desse preparo. A gente atende um convênio específico, que tem uma metodologia específica, ela precisa entender antes, precisa ser preparada. Gosto, nessa fase de integração, de recomendar que você pegue uma pessoa mais madura da sua equipe, que sabe essas funções, ou mais de uma às vezes, e esta ou estas pessoas servirão de mentoras para esse novo, o recém-chegado aí na sua equipe. Então, esta ou essas pessoas vão ficar ali acompanhando 1, 2, 3 dias aquela pessoa, dando retaguarda, dando suporte, dando apoio, contando história, etc., até que essa pessoa esteja pronta para andar sozinha. Isso vai alguns dias. Eu conheço uma clínica, é uma clínica muito interessante, uma clínica odontológica que eu quero mencionar para vocês. Essa clínica, o profissional faz cirurgia a 4 mãos ali muito rápido. Cada pessoa que vai entrar naquela clínica, ela além de passar por esse processo de seleção para ter o espírito e os valores daquela clínica, essa pessoa fica num treinamento árduo com todas as outras auxiliares daquela clínica, até ter a capacidade de instrumentar na velocidade que este colega, que esse profissional faz a cirurgia. Então, para conseguir aquela habilidade, daquele jeito, daquela mania que ele tem, ele coloca a mão desse jeito, o instrumental vem para cá, ele já nem olha. Para conseguir aquela proeza, as outras treinam aquela até liberar. E somente quando uma delas diz, chefe, está pronta, é que ela entra em campo. Só naquele momento. Enquanto isso é simulação, simulação, simulação. E essa clínica, particularmente, que eu estou te falando, demora de 3 a 4 semanas para isso acontecer. Mas é fantástico ver como essa pessoa vem, como ela está com vontade de fazer, como está no espírito, conhece todo mundo, conhece o profissional, conhece a história de todo mundo. Conhece até o nome do filho do dentista já de cara, desde o começo do primeiro ano, do primeiro momento de trabalho. Entende? Estou dando esse exemplo só para te ilustrar o quão importante é você integrar esta pessoa. Então, integração é esse momento. Pode ser feito em grupo, quando tem várias pessoas entrando ao mesmo tempo, ou individual. Mas o importante é que essa pessoa absorva esse espírito que a clínica vai ter. E por fim, dentro da integração, uma última recomendação. Neste momento, você também deve passar para o seu funcionário, nesta integração, as regras de funcionamento. Regimento interno, como você queira chamar. Tem regras de funcionamento, não tem? A pessoa pode trazer um amigo a qualquer horário? Ela pode comer uma fruta com cheiro muito forte na sala de espera? Ela pode vir com qualquer tipo de tênis? Ela pode, enfim, pode trazer coisas para vender? Pode trazer perfumes de uma outra marca? Pode isso? Não, não pode. Então, escreva. Faz um regimento interno, escreve essas normas. E nessas normas, ainda que seja de uma forma simples, escrito, direitinho, tal, passa para essa pessoa no começo, para ela já entrar, já começar sabendo quais são as regras principais do jogo, para não ter surpresa depois. Tá certo? Então, obedecendo esses passos que a gente falou aqui, de recrutamento e seleção, eu tenho certeza que você vai ampliar muito a chance de ter uma equipe boa, uma equipe engajada, uma equipe que entende o que você quer fazer, que entendeu a sua visão, que comprou a ideia com você e que vai te ajudar, porque ela sabe que a função dela está num contexto maior para vocês alcançarem, por exemplo, serem referência em endocrinologia em toda a grande Curitiba, sei lá. Então ela vai entender a visão, vai comprar a ideia. Quanto mais a equipe está preparada, selecionada corretamente, mais ela te ajuda. E juntos a gente consegue resultados extraordinários. Tá certo? Então pega o seu exercício aí, papel e caneta, prepara agora a sua próxima seleção, que eu tenho certeza que a sua equipe vai ter um outro nível. E eu te espero aqui nos outros treinamentos, onde a gente pode falar muito mais ainda sobre cada uma dessas etapas. Boa sorte para você.